pessoal, Hariom. Hariom. Sejam bem-vindos. Como vão vocês? Agora que eu tô vendo que tá aparecendo ali, apareceu rápido. Que bom. Hariom. Consegue me escutar bem? Eduarda, Hariom. Quanto tempo, Eduardo? Hariom. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Demorei um pouquinho para entrar, mas entrei. Feliz Guru Purnima, Rosane, tudo bom? Hariom, quanto tempo? Que bom, que bom. Feliz Guru Purnima para todos. É um dia auspicioso. Olá, Leila, Hariom. Tá, vocês conseguem me ver bem também, né? Tem essas mensagens ali embaixo, mas dá pra ver meu rosto, né? Tá tranquilo. Lembra quando veio dar curso de Puja em Curitiba, Espaço da Galera? Lembro, lógico que lembro. Lembro, foi ótimo essa turma. Puja em Curitiba, foi muito bom. Que bom que vocês estão presentes. Sejam bem-vindos, Hariom. Hoje é dia de Guru Purnima. Então a gente vai fazer algo especial em homenagem aos mestres. E aí, bom, para quem não viu, eu acredito que todo mundo tenha visto antes, mas a gente fala um pouquinho, né, que é sempre bom, né? Hoje, então, a gente vai fazer o Dia dos Mestres, então eu vou falar um pouquinho sobre a tradição de ensinamento, falar um pouquinho sobre a importância de Guru, contar um pouquinho também sobre os nossos mestres, né? Alguns deles, são tantos, são inúmeros, são infinitos, mas alguns deles, dos mestres importantes da nossa tradição. E eu vou responder algumas perguntas também de algumas pessoas que mandaram lá no story, né? Eu coloquei no story para as pessoas poderem perguntar por lá. Então, enfim, eu vou responder algumas, não dá para responder todas, mas a gente faz alguma coisa, vamos ler algumas, né? Algumas delas eu fui agrupando assim, pelo menos para poder ter uma conexão e ficar coerente. E aí, pelo menos, a gente tenta cobrir o máximo possível de perguntas, tá? Sejam bem-vindos, quem está entrando agora. Hariom. Vamos cantar um mantra para a gente poder começar, que é sempre bom. E aí, então, eu começo a falar alguma coisa. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Então, saudação a todos os mestres. Guru Purnima, né? Purnima é a lua cheia e a gente tem essa lua cheia especial agora, geralmente cai em junho, que é Guru Purnima, é a lua cheia associada aos mestres, em homenagem aos mestres. A lua cheia é interessante porque a lua oscila, né? Ela muda de fase e aí ela fica escura e ela fica brilhante, ela fica escura e ela fica brilhante. A lua está associada com a mente, né, que muda o tempo todo. E Guru Purnima é quando a lua está brilhante, ela está cheia, ela está no seu auge. E a luz representa, nesse caso, simbolicamente, representa o conhecimento. Então, Guru Purnima é a lua cheia dos mestres. É claro que o dia dos mestres só podia ser uma baita lua cheia, porque a nossa mente, na verdade não só a nossa mente, mas o nosso coração também fica pleno quando a gente escuta as palavras de ensinamento. E aí, que incrível, realmente que incríveis são essas palavras de ensinamento que nos concedem a nós mesmos, né? Dão pra gente a nós mesmos. Isso é o que o conhecimento faz. A descoberta de um eu que é livre de limitação. Isso é magnífico, realmente isso é magnífico. Então, Guru Purnima é realmente uma data muito auspiciosa, muito importante. Bom,
Algumas perguntas que foram feitas, elas envolvem justamente algumas questões dos mestres, naturalmente o tema é esse, né? Acaba sendo o tema principal esse. Tem outras perguntas que não estão ligadas necessariamente aos mestres, mas eu acabei pegando também para a gente responder, mas eu vou deixar para depois. Muita gente perguntou sobre essa tradição e muito perguntando como é que eu entrei nessa tradição. Então eu vou aproveitar e falar um pouco sobre a linhagem de mestres e aí conta um pouquinho da minha história, como é que eu conheci essa tradição, porque realmente é uma bênção, realmente encontrar essa tradição é uma baita bênção, é isso que a gente pode dizer. Então, primeiro de tudo, para quem não conhece, né, essa tradição da qual eu faço parte é Advaita Vedanta, né, Vedanta não dual, né, Advaita significa não dual. E o que significa não dual? Não dual, o que é a dualidade? A dualidade é a dualidade básica do universo. O universo inteiro ele é múltiplo, tem vários objetos, né? Ele tem quantos objetos existem? Infinitos objetos. Mas a gente pode reduzir o universo inteiro a só duas coisas, que é sujeito e objeto, eu e não eu. É isso que a gente pode reduzir o universo inteiro. Tudo aquilo que eu digo que isso quer dizer, eu sou aqui, tô aqui, eu como sujeito. Todo o resto que está ao meu redor eu identifico como sendo não eu. E sendo não eu, são objetos da minha percepção, quer dizer, é não eu. Então, existem infinitos objetos, mas são na categoria de objetos. Então, é assim que a gente divide, é assim que a gente lida com o universo. Sujeito e objeto, eu e não eu. Isso é a dualidade, Dvaita. O que é Advaita Vedanta? Vedanta não dual. Vedanta não nega a dualidade. A dualidade é um fato, eu lido com ela. Existe, como é que é o nome? Eu experiencio a dualidade. O que Vedanta vai ensinar é que, apesar da minha experiência de dualidade, essa dualidade é aparente, ela não é absoluta. Devido a uma ilusão que eu sou levado por ela. Ela existe, mas ela é aparente. Então, o que existe por detrás? Eu não posso reduzir tudo a dois somente. Posso reduzir o universo inteiro a dois, mas até para existirem dois, esses dois têm que estar numa realidade comum, senão eles não interagem também. Como é que eu posso dizer dois se eles não estão numa realidade comum? Quer dizer, se existe uma realidade comum, então existe uma realidade além da dualidade. Essa realidade além da dualidade é única, porque inclui todas as coisas. Isso é Advaita, não dualidade. É isso que Vedanta vai ensinar. Apesar da minha experiência de dualidade, sujeito e objeto, fundamentalmente, eu não sou esse sujeito separado dos objetos. Eu sou aquele que é livre de limitação por detrás da aparente separação sujeito e objeto. Isso é Advaita, tá? Basicamente. Advaita Vedanta. E essa linhagem de Advaita Vedanta, ela é milenar, ela é o conhecimento védico, né? Então os Vedas são milenares, são antiquíssimos. De quanto tempo vem essa tradição? Ninguém sabe de quanto tempo vem, mas o fato é que ela é muito antiga. E de onde ela vem? Na verdade, a gente tem que dizer, ninguém inventou, a tradição é dito, a tradição, esse conhecimento não foi inventado por ninguém. Por que não foi inventado? Ninguém pode inventar um conhecimento de alguma coisa, não do absoluto. O conhecimento do absoluto existe enquanto existe o absoluto, ou seja, sempre. É um conhecimento eterno, é dito, porque a natureza do conhecimento, o objeto de conhecimento, é o eterno. Por isso que é chamado Sanatana Dharma, aquele ensinamento eterno, aquela tradição eterna. Assim é dito. Então é falado que essa tradição não foi inventada por ninguém. Ela é uma tradição de mestre e discípulo, uma linhagem ininterrupta de mestre e discípulo desde tempos imemoriais e que vai dar no nosso próprio professor. Então, por que o professor é tão importante, em especial quando a gente fala de Yoga e Vedanta, dessa tradição védica? Porque a tradição védica, ela conta com o professor, ela é feita contando com o professor. Não tem como texto védico, não tem como objetivo explicitar para você poder ver. E aí você vai, como autodidata, descobrir. Não tem como descobrir, entender o ensinamento como autodidata. Até porque esse ensinamento é tão profundo que não tem jeito. A gente precisa de alguém que explique para poder destrinchar, para poder pegar as palavras e abrir para a gente. A gente sozinho, a gente vai interpretar da nossa cabeça. E aí a gente não vai nem saber que a gente está entendendo errado. A gente vai achar que a gente está entendendo certo. E aí pronto, entra pelo cano porque já era. A gente está entendendo errado e a gente não sabe. Tá? Então, por isso que a gente precisa de um professor. É preciso um professor
que já tenha passado pelo processo de ensinamento com o seu professor. E aí então ele pode ensinar. Aí, bom, está imerso na tradição, ele é capaz de explicar, porque está dentro da metodologia. E aí então ele consegue trazer essa visão clara que ele já obteve do seu próprio professor, ele passa para a gente. E de onde de onde ele tirou esse ensinamento do seu professor? E de onde o seu professor tirou o ensinamento? Do professor dele, que tirou do professor dele, que tirou do professor dele. Quer dizer, professor, professora, né? Isso aí não importa. Quem está atrás ensinou. E aí é o guru. E aí então, quem foi o primeiro? Vai voltando. Na verdade, o primeiro não é uma pessoa. Até é dito que esses Vedas foram recebidos pelos rishis, os primeiros sábios da humanidade. E aí esses rishis fizeram o quê? Inventaram os Vedas. Não inventaram. Eles em meditação, é dito, em meditação receberam os mantras védicos e passaram adiante. E aí pronto, teve essa tradição mestre e discípulo. A tradição, é dito, é o conhecimento dos rishis. Mas os rishis não inventaram o conhecimento. De onde saiu esse conhecimento, então, dos rishis? Foi recebido em meditação da própria ordem cósmica. O conhecimento está aí, está na ordem cósmica. Ele chega até nós através de um veículo que é a linhagem de ensinamento. Mas está aí, latente esse conhecimento. Por isso, esse conhecimento da ordem cósmica, é dito, veio de Dakshinamurti. Dakshinamurti é o primeiro mestre, esse que está aqui atrás. Quem é esse? É Shiva, na verdade. É o divino na forma do primeiro mestre. O que é o divino na forma do primeiro mestre? É o próprio conhecimento. Isso é que é o divino na forma do conhecimento. Shiva, Dakshinamurti, aquele que elimina a ignorância e o conhecimento. Então, na imagem aparece Dakshinamurti, não sei se dá para ver muito bem, né? Mas aparece Dakshinamurti e embaixo aparecem 4 discípulos, que representam os 4 Vedas, né? São aqueles que receberam em meditação e passou adiante na forma dos 4 Vedas. Deixa eu ver se tem uma imagem da Dakshinamurti aqui, melhorzinha. Até que... Vamos ver se dá pra ver, porque esse aqui tá longe, né? Vocês conseguem ver? Tem um Dakshinamurti. Tá fora de foco. Pronto. Eu não sei o que é pior. Eu tô achando que aqui é pior do que a imagem. Mas enfim, tudo bem. Dá pra ver lá atrás, dá pra ver um pouquinho aqui. Dakshinamurti, e aos pés tem 4 discípulos, que são simbolicamente 4 rishis. Foram muito mais. É evidente que muito mais do que 4 rishis. Mas aparece simbolicamente aqui como 4, porque são os 4 Vedas, né? E aí então, simbolicamente, daí então, descende toda a linhagem de mestres, tá? É dito que no meio do caminho, bom, isso aí há milhares de anos, e aí cada uma dessas linhagens, desses vários mestres, vão se abrindo como galhos de uma mesma árvore, e aí vão se abrindo, várias linhagens diferentes, todas com a mesma fonte, e aí, através dessa relação mestre-discípulo, seguindo uma metodologia muito bem estabelecida, aí então o conhecimento é passado de geração após geração, sem perdas, assim é feito. Se a linhagem se manteve firme na metodologia, é passado então sem perdas, tá? Para quem está chegando agora, Hariom, boa noite também, fiquem à vontade, sejam bem-vindos nesse Guru Purnima, Dia dos Mestres. Bom, então, é dito que a linhagem de mestres é como uma carreira de lamparinas. Então você vai pegando uma lamparina depois da outra, e aí o que acontece? Você acende a lamparina com a lamparina anterior, que está acesa. Essa aqui está apagada, essa aqui está acesa. Aí o que você faz? Você pega a primeira lamparina, acende no pavio a outra. E aí o que acontece? O fogo da primeira acende a segunda lamparina sem apagar. Isso aqui é o mais incrível. A primeira lamparina não perde o fogo, ela replica o fogo. E aí, replicando o fogo para a segunda pode passar para a terceira, que pode passar para a quarta, e aí você tem uma fileira de lamparinas com a mesma chama, sem perda, só ganho. A lamparina representa a mente do aluno, que é como que acesa pela luz que a lamparina anterior, quer dizer, o guru, né, o professor, acende, né, passa para mim. E aí, passando para mim, eu posso passar adiante, e assim, geração após geração, as mentes vão se acendendo em conhecimento, em termos de conhecimento, sem perda nenhuma. Isso é a linhagem de mestre, essa carreira de lamparinas, de luz, que vai perpetuando essa luz geração após geração. Tá? Bom, no meio do caminho, na nossa linhagem, tem um mestre muito importante, fundamental, que é Sri Shankara. Sri Shankara, tem uma imagem aqui porque eu não tenho como fazer
Não tem como colocar, no meu celular não é iPhone, eu não consigo compartilhar a imagem. Então, vai ter que ser no improviso. Mas tá bom. Isso aqui é Sri Shankara, né? Então, Sri Shankara foi muito importante, ele viveu no século VIII, mais ou menos, acredita-se, né? E realmente a nossa tradição ele é muito importante, porque ele era um período em que a tradição estava se perdendo. E ele, com uma clareza fora do comum, ele restaura a tradição, ele restaura a visão de conhecimento e restaura as várias linhagens. E aí então, é por isso que a gente pode hoje escutar esse conhecimento de Vedanta com clareza e com preservado. Porque Sri Shankara, na época dele, restaurou e recuperou a tradição que estava minguando, as pessoas estavam deixando de preservar e estava muita confusão em termos de entendimento, muitas linhagens estavam se quebrando e muita confusão em relação ao significado dos Vedas. Sri Shankara foi muito claro na vida dele, nos comentários dele, ele deixou um legado de comentários muito, muito claros e precisos sobre vários textos, né? Brahma Sutra, Bhagavad Gita, vários Upanishads, 10 Upanishads, e vários textos extras que são tão importantes para a gente também, cantos devocionais. Então, Sri Shankara foi fundamental, realmente. Na imagem aparece Sri Shankara e 4 dos seus principais discípulos, 4 de novo, né? E aí, só que realmente eles eram, sabe-se os nomes dos 4, não é só porque são os 4 Vedas, mas verdadeiramente ele instituiu 4 centros de estudos nos 4 cantos da Índia, norte, sul, leste, oeste, e deixou cada um deles responsável por um centro. E aí com isso se garantiu também que ia se preservar e a tradição ia continuar. Então Sri Shankara foi fundamental, realmente fundamental. Até hoje a gente estuda os comentários de Sri Shankara e saúda Sri Shankara antes de todas as aulas, porque ele realmente é fundamental. E aí, muito tempo depois, muitos mestres importantes, a gente sabe, né? Sri Shankara também não inventou nada. Ele teve o mestre dele, né? Govindapada, que teve um mestre, Sri Gaudapada, e aí por diante, né? Ele não inventou nada. Ele só foi muito claro e deixou um legado incrível. Mas ele não inventou conhecimento. O conhecimento ele aprendeu dos mestres e aí passou adiante. Então, um mestre importante. E aí, mais pra frente, já no século XX, a gente tem alguns mestres importantes. Um que a gente tem aqui, todos eles são importantes, né? Mas a gente costuma falar de alguns que são mais próximos, é só isso. A gente tem Swami Chimayananda, não tem como não falar de Swami Chimayananda, aqui tem uma foto do Swami Chimayananda. Eu não conheci o Swami Chimayananda, mas pelo que eu já vi, pelo que eu já ouvi e vi tem vídeos na internet, né? E áudios, etc., e nos livros também que ele deixou, é realmente incrível. Swami Chimayananda é realmente incrível. Swami Chimayananda viveu mais ou menos ali eu acho que ele começou a ensinar mais ou menos na década de 50 e ele realmente foi muito importante na nossa linhagem. Na época dele foi muito importante. Ele começou a ensinar inglês, mas é por aí, ele começou a ensinar inglês, que não era uma coisa comum na época, e até para estrangeiro ele ensinava, que não era bem visto, né? Então existia toda uma preocupação com os estrangeiros, né, na época dele, e Swami Chimayananda ensinava para estrangeiro, e isso foi muito importante para a gente que está no Ocidente hoje estudando, foi fundamental. Ele fez uma abertura muito grande desse ensinamento, e esse ensinamento pôde atravessar realmente a fronteira da Índia, atravessar o oceano, chegar até Brasil, chegar até Portugal, Estados Unidos. Quer dizer, o Swami Chimayananda não deu aula nem em Portugal nem no Brasil. No Brasil, na verdade, a gente vai ver depois, ele deu uma palestra, mas realmente é pela abertura do Swami Chimayananda que a gente já pode escutar hoje esse ensinamento com essa grandeza dessa linhagem da qual ele fez parte. Então, Swami Chimayananda. Tem várias fotos dele aqui, deixa eu mostrar algumas outras. Ele realmente era uma figura, uns óculos, né? E tem um jeito interessante de falar, ele era super animado, super empolgado, firme na fala dele, realmente incrível, realmente Swami Chimayananda incrível. Swami Chimayananda ele estudou com Swami Tapovan Maharaj. Swami Tapovan vivia no alto do Himalaia, né, em Uttarkashi, uma vila no Himalaia, Uttarkashi. Swami Chimayananda, na verdade, ele começou o estudo com Swami Shivananda, e aí quando ele queria estudar mais ainda, né, ele queria mais, né, Swami Shivananda ele tinha o objetivo de abrir a tradição para o máximo possível de pessoas, orientar numa vida de yoga,
mas não ensinava Vedanta, deixava indicado. Ele falava um tanto de Vedanta, ele apontava o caminho, mas Vedanta é uma coisa que realmente só quem quer para estudar. E aí, então, quando a pessoa se interessava mais e queria estudar mais, ótimo. Aí, o objetivo do Swami Shivananda foi pego ali, aí ele pegava essa pessoa e encaminhava para o Swami Tapovan Maharaj, porque o Swami Tapovan ensinava realmente Vedanta, os textos lá realmente bastante profundos, nem todo mundo tem interesse nisso. E aí, então, Swami Shivananda tinha. E aí, então, Swami Shivananda indicou ele para estudar com o Swami Tapovan Maharaj. Swami Shivananda foi muito importante. Dos vários discípulos que ele teve o grande discípulo dele, um dos grandes, foram muitos, mas na nossa linhagem especial, sem dúvida o maior de todos, que foi Swami Dayananda Saraswati. Swami Dayananda Saraswati, Puja Swamiji, né, a gente chama, Swamiji, ele foi realmente, na época dele, ele foi o maior expoente de Vedanta, a gente tem que dizer isso, o maior expoente de Vedanta da época dele. Por quê? Swami Dayananda, além dele ser muito claro, ele era realmente a linguagem, a clareza que Swami Dayananda tinha, fora do comum. Realmente Swami Dayananda é incrível, ele realmente era incrível. Deixou um legado também incrível de textos, um legado realmente imenso de traduções, e, enfim, trabalhos incríveis realmente Swami Dayananda. E um oceano de compaixão, Daya e compaixão, então sempre com esse jeito, bastante, muito humor também, né? Então sempre muito irreverente, ele falando com muita seriedade do assunto, mas ao mesmo tempo muito irreverente, né? Então realmente ele ria sozinho, né? Às vezes algumas piadas, a gente ria mais dele rindo do que da piada muitas vezes, né? Então o Swami Dayananda era realmente incrível. E aí, bom, o Swami Dayananda, ele deixou alguns ashrams, né? Ele fez ashram em Rishikesh, agora tem Rishikesh, em Coimbatore, nos Estados Unidos, né? Em Salisbury, e aí realmente não tem jeito, né? Aí ele ia para vários lugares do mundo, espalhava, né? E dava aula em vários lugares do mundo. O Swami Dayananda realmente foi incrível, realmente um grande mestre. E aí ele começou a ensinar na década de 70 e foi ele que instituiu esse modo que a gente tem hoje em dia nos ashrams do Swami Dayananda, né? Que é o estilo de ensino intensivo em curso de 2 anos e meio, 3 anos. Que na verdade é uma condensação. O ensino tradicional levaria 12 anos, geralmente é assim, o número tradicional, né, o tempo tradicional. É uma vida inteira, é a vida inteira. A gente começa a estudar Vedanta, a vida é a Vedanta, é claro. Mas tradicionalmente você tem um período de estudo de 12 anos. Uma vez que você estudou durante 12 anos, em tese, você estudou tudo que era para ser estudado, assim é dito. E aí então, Swami Dayananda, bom, quem é que consegue estudar durante 12 anos? Você pode, né, você pode estudar ao longo, né, vivendo a sua vida normal, estudando Vedanta, é o que a gente costuma fazer. Mas para aquelas pessoas que não conseguem, aí então ele sistematizou esse modo de estudo intensivo, 2 anos e meio, 3 anos, você consegue organizar a sua vida só para fazer isso, e aí estuda isso, estudou tudo que tinha para estudar, e aí sai. E aí agora vai viver a vida e vai aplicar o que você aprendeu para poder assimilar esse conhecimento. Aí que começa realmente Vedanta, né? Porque até então você estudou, agora você vai viver a vida para assimilar isso. São 2 modos, né? Curso intensivo, ou então o curso extensivo, vamos dizer assim, que durante a sua vida você vai aprendendo. E aí, lógico, vai levar mais tempo, mas aí você está fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo, né? Swami Dayananda que instituiu dessa forma nos ashrams dele. Então, realmente incrível, realmente Swami Dayananda, incrível. E aí, no primeiro curso que ele fez, primeiro curso desse intensivo, né, que ele deu, a professora Glória foi e fez o curso, né? Na verdade, na década de 70, chegou Swami Chimayananda, ele ia para a Argentina e acabou tendo que fazer uma parada no Rio de Janeiro, no Brasil. E aí, bom, ele estava no Rio de Janeiro, e aí então aproveitaram e fizeram uma palestra. E aí a professora Glória, não era a professora Glória ainda, ela tinha muito interesse nessas coisas, e aí tinha interesse em yoga, e aí ela soube, e aí então ela foi assistir essa palestra e se encantou. A palestra foi realmente encantadora, ela ficou apaixonada por esse conhecimento, e aí pronto, eu quero estudar. E aí no final da palestra diz que ela foi até o Swami Chimayananda, e a palestra toda falava sobre Vedanta, né, o professor enquanto um jardineiro. Então é muito bonito isso também. E a mente da pessoa, né, do estudante, como um jardim. E aí o que o guru faz? Tudo que o guru vai fazer
É cuidar do jardim, né, regar. E aí vai cuidar do jardim para quê? Para a flor que está no jardim desabrochar, ela abrir, né? Isso é o conhecimento. Na verdade, realmente é falar o tempo todo dessa forma. O conhecimento de Vedanta ele não é linear. Você não aprende uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, acabou o ensinamento, pronto, aí terminou. Não é assim, a gente vê de novo e de novo. E aí vai para um caminho, vai para outro caminho, vê outra coisa, vê a mesma coisa diferente. E aos poucos a gente vai entendendo aspectos do conhecimento, as coisas vão se fazendo sentido. Como uma flor que desabrocha, ela vai se abrindo, é assim mesmo. E aí então, quem é o guru? É aquele que vai comandando, né? Que vai orientando o aluno a fazer esse processo internamente. É o jardineiro. E aí então ela foi dizer para o Swami Chimayananda no final da aula, da palestra, né? Se ele poderia ser, você não quer ser o meu jardineiro? E aí o Swami Chimayananda ele era muito rigoroso, né? Ele teve o Swami Tapovana, era mestre dele, Tapovanam. Tapovanam é aquele que é uma floresta de tapas. Tapas é a sese, disciplina. Então o Swami Tapovana era muito rigoroso. E aí esse rigor passou para o Swami Chimayananda. E aí quando ela perguntou para o Swami Chimayananda isso, né? Se você não quer ser meu jardineiro, o Swami Chimayananda virou para ela e falou: se a flor não morrer, tudo bem, né? E aí, não, ela queria. E a Glória Di também é outra que tem valor imenso por disciplina. E aí, não, tá bom, então vamos lá, como é que funciona, como é que é? Não, vai lá na Índia e me encontra, vai lá, me procura lá, né? Pode ir lá que eu vou estar lá. Mas aonde? Não, é só perguntar o meu nome, para todo mundo saber quem é. Ele era muito famoso, Swami Chimayananda. E aí, realmente, Glória Di, ela organizou a vida dela e foi para a Índia. Foi para a Índia de navio. Levou meses para chegar na Índia, foi por Singapura. Essa história é incrível, realmente essa história, vocês têm que ouvir ela contando essa história. Eu não vou contar até porque eu não tenho tempo. Mas foi incrível, realmente a história dela é incrível. E ela foi de navio por Singapura, andando por tudo ali por cima, dando a volta até chegar no topo ali no norte da Índia. E foi procurando. E aí, falando o nome do Swami Chimayananda, ele estava em Bombaim na época, que é considerado o sul da Índia. Estava do outro lado da Índia. Ela foi encontrar ele, finalmente encontrou. No final das contas, acabou chegando no ashram do Swami Chimayananda em Bombaim. E aí era quando estava acontecendo, estava no meio do primeiro curso, na verdade, do curso intensivo do Swami Dayananda, que estava dando aula ali no Chimaya Mission, né, que é a instituição do Swami Chimayananda. E aí o Swami Chimayananda falou para ele: não, tudo bem, começa a estudar aí com o meu discípulo, né, com Daya, ele chamava de Daya, né? Começa a estudar aí com Daya aí, pronto. Não tem problema, vai lá. O curso já tá rolando, mas você pega, não tem problema. E ela entrou no meio do curso. Ela não estava entendendo nada, porque ela perdeu as bases, né? E aí, realmente, né? Se você está num curso intensivo e perde as bases, é muito mais difícil. Ela terminou a segunda metade do curso, que foi o que ela fez. E aí, no final, ela foi falar com o Swami Dayananda: Swami, eu tô mais perdida do que quando eu cheguei, porque quando eu cheguei eu não sabia. Agora eu conheço um monte de coisa e eu não entendo. Tá pior. Não me manda embora. Porque depois, quando acaba o curso, vai-se embora. Tem que ir embora para tocar a vida. E aí acabou que tanto ela fez, que no final das contas, o Swami Dayananda aceitou com que ela ficasse no curso seguinte, que ia começar. Mas ela ia assistir até a metade, até onde ela começou. Que aí ela ia assistir na ordem ao contrário, a ordem inversa, mas pelo menos assistia um curso inteiro. E ela aceitou, e aí pronto, aí ela fez do início de novo, e aí realmente organizou a cabeça dela, aí fez sentido. E aí quando terminou esse período dela, ela chegou no ponto onde ela tinha começado, ela falou com o Swami Dayananda: então agora, como a gente combinou, eu vou embora, né? E aí ele falou: não, fica aí, não tem problema não, aproveita e explica ali para os alunos que estão na dúvida. E aí ela ficou até o final do curso de novo, quer dizer, acabou vendo a segunda metade de novo, então ficou um curso e meio, né? E na segunda metade desse segundo curso, ela acabou já dando aula, porque ela estava ajudando os outros alunos que estavam com mais dificuldade. E aí, com isso, ela já foi se preparando, todo o preparo dela para a aula. E aí, quando terminou esse, aí sim, né, ela pensou: o que eu vou fazer agora? Ela estava super adaptada à Índia, e aí estava lá, adorou tudo que ela fez ali. Ela podia muito bem continuar morando ali, e ponto. Mas aí, ainda bem, a gente tem que realmente dar todo o namaskaram para ela. Ela pensou: bom, mas eu nasci no Brasil, deve ter algum motivo, né? Por que eu vou ficar aqui? E aí não tem ninguém ensinando isso lá. Se tiver, as pessoas que não podem vir se beneficiariam muito com alguém ensinando lá. Então eu vou para lá. E aí então ela voltou
E aí, em 1984, ela fundou o Vidya Mandir, né, que é um instituto em Copacabana, que é realmente o centro de referência de Vedanta e Sânscrito dessa tradição, né? No Brasil, em língua portuguesa, realmente Glória Di é o maior nome, né, de Vedanta e tradição védica. E aí, desde 84, ela dá aula no Vidya Mandir, em Copacabana, é uma maravilha, perto da praia. A gente consegue depois fazer, eventualmente faz o Festival de Ganesha, eventualmente faz puja para Ganesha, leva em procissão até a praia, dá para fazer porque é perto da praia, é uma maravilha. Vidya Mandir realmente é um oásis, no meio do Rio de Janeiro, no meio de Copacabana, realmente é um oásis. A atmosfera daquele lugar é incrível, realmente Vidya Mandir é uma benção. E aí realmente a gente consegue estudar hoje em português toda essa tradição com esse rigor, é uma coisa incrível, realmente incrível, graças a Glória Di, e graças a Swami Dayananda, e graças a Swami Chimayananda, e Swami Tapovani, Swami Shivananda, e aí vai voltando, graças a Shri Shankara, graças a Shri Dakshinamurti, em última instância, os Rishis e Dakshinamurti, sem dúvida nenhuma. Então, bom, essa é a nossa linhagem de mestres. E aí então, como muitas pessoas perguntaram, como é que eu comecei? Eu comecei, eu tinha, na verdade, eu fazia a faculdade de Física, na época, na UFRJ, estava namorando já a Ludmila, minha esposa atual, né? Então hoje em dia ela é minha esposa, na época era minha namorada, né? E aí a gente sempre estudou muitas coisas, né? Desde pequeno eu sempre tive interesse em muitas tradições, em busca espiritual. Eu venho de uma família que parte é católica, parte é espírita, e aí então, tudo bem? Me chamou? Chamar, não chamei, mas foi chamada, entra ela aí. Falou de mim? Pra quem não conhece, Ludmila, famosa Lulude na internet, grande astróloga, na época minha namorada. Eu também é namorada também. É namorada e esposa. Bonitinha. E aí, ela é boa. Realmente ela é muito boa, recomendo. Né? Lindão. Eu não posso me consultar com ela porque é muito próximo. Né? Mas tudo bem, ela me ajuda mesmo assim e eu fico admirando. Realmente ela é boa. Bonito. Então... Você que é bom. Beijo, gente. Feliz Dia dos Mestres, né? É pra você também? Então... eu tenho todo batom agora. Ela fez uma live agora há pouco também, tá cheio de batom. Agora fiquei eu. Então, ela... bom, tem um gato também. Mostra o gato. Vem, mostra o gato. Invadi a live. Também tem eu. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu devo ter estudado Vedanta em outra vida, senão eu devo voltar na próxima vida. Ela fica aqui ouvindo a aula de Vedanta, gente. É um gato mumuxo. A gente diz que ela na outra vida ela foi uma vaca, com certeza. Eu fui a vaca do Brahma, ela foi vaca. Eu fui a vaca do Deve Brahma. ter sido. De vez em quando ela fica aqui, né? Ela começou a live, ela tava aqui, né? Ela fica assistindo a aula. Vai voltar, Glória Di que fala, né? Vai voltar mumuxo na próxima vida, com certeza. Então, bom, voltando. E aí o que acontece é que na época a gente já estava namorando. E aí a gente sempre teve muitos interesses, né? Eu realmente sempre tive muito interesse em outras tradições, em filosofias, etc. Fui para a faculdade de Física, eu não sabia exatamente, mas o que eu queria era respostas que a Física não podia me dar. Me deu outras respostas incríveis, mas não era bem isso que eu estava procurando na época. E o que acontece é que ela estava fazendo história. Qual é o nome dela? O nome dela é da Jujuba, né? Da gata. A gata é a Jujuba. Jujuba é o nome dela. Está com 13 anos, é uma senhora enxuta, está bem, saudável, está sendo cuidada, mas ela está bem, está tranquila. 13 anos. E aí então, na época então a gente estava procurando muitas coisas diferentes, a gente estudou muita coisa, e eventualmente nessas nossas andanças de vários estudos diferentes, a gente começou a estudar um pouco de taoísmo também, procuramos o candomblé, a gente estudou várias coisas. E aí a gente acabou que ela teve essa ideia de estudar alguma coisa relacionada à Índia. Tinha vindo na cabeça dela, eu tinha estudado muito pouco sobre coisas sobre a Índia na época, e ela ficou cismada que ela queria alguma coisa de Índia, alguma coisa de hinduísmo. E tá bom, eu estava mais ligado na época com China e taoísmo, Xing, etc. E aí eu falei, bom, tá bom, vamos procurar alguma coisa da Índia ligada ao hinduísmo. E aí acabou que ela fazia história na UFRJ, eu fazia física na UFRJ, e aí tinha uma disciplina eletiva, uma optativa, que era chamada História do Pensamento Oriental.
E aí a gente falou, bom, vamos estudar isso aí, né? Tinha História do Pensamento Oriental 1 e 2. A História do Pensamento Oriental 1, que era o que ia acontecer, eu acho que era a Índia, era a filosofia indiana. E História do Pensamento Oriental 2 seria a filosofia chinesa, era uma coisa assim. Eu falei, mas tá bom, vamos fazer o 1 e o 2, né? Vamos fazer o 1 primeiro, semestre que vem a gente faz o 2 se a gente gostar. E aí a gente se inscreveu, e aí fomos fazer essa disciplina. IFIX, centro da cidade do Rio de Janeiro, pleno UFRJ, estava lá a professora Raquel Moschowitz. Raquel Moschowitz dava aula de filosofia no IFIX, fez o doutorado dela, acho que foi o doutorado dela, todo ligado com, acho que Schopenhauer e Vedanta, era uma coisa dessa, não lembro agora. E estava ensinando o capítulo 2 da Gita, em plena academia, plena faculdade de filosofia, ensinando Bhagavad Gita capítulo 2, estava lá. E aí foi ela que nos apresentou a Vedanta. Realmente, Raquel Moschowitz, toda a minha gratidão, porque ela abriu a vida para a Vedanta. Foi ela que abriu. E aí fomos nós lá estudando, fomos ouvindo aquilo, várias perguntas que a gente tinha aqui dos nossos estudos não faziam sentido, a Gita foi respondendo uma a uma, de uma maneira incrível, elegantíssima. Eu falei, gente, que coisa incrível. E começou a responder coisas de dúvidas que eu nem tinha ainda. Eu falei, é isso, tá aí, é isso que eu quero, né? A gente se apaixonou totalmente pela Gita, por Vedanta, e aí quando terminou a disciplina, né, o semestre, a gente queria estudar mais, claro. E a gente falou, professora, a gente quer estudar mais, a gente vai se inscrever na próxima, no História do Pensamento Oriental 2. E ela falou, não, mas eu nunca dei aula a 1 e 2 para os mesmos alunos. Ou a pessoa se inscreve na 1 ou ela se inscreve na 2. Eu sempre dei o capítulo 2 da Gita. Mas se vocês vão fazer a 2, História do Pensamento Oriental 2, eu não posso dar a Gita capítulo 2 de novo. Então tudo bem. Punha de vocês, mérito de vocês, eu vou dar o capítulo 3 e 4. E ela ensinou o capítulo 3 e 4 no segundo semestre, que foi uma benção. A gente estudou o capítulo 2, 3 e 4 com ela. E aí foi muito incrível, porque no meio do semestre a gente sabia que ia acabar, a gente queria estudar mais. E a gente falou, olha Raquel, a gente quer estudar mais, professora, o que é que a gente faz? Né? E ela falou, não, então vocês procurem a minha mestra, a professora Glória Arieira, ela dá aula no Vidya Mandir em Copacabana, pode procurar. E aí essa história é incrível, porque, bom, aconteceram várias coisas interessantes. Ela deu, na verdade, dois endereços com 2 espaços. O espaço onde ela fazia a prática de yoga, Hatha Yoga, que era a prática dela, ela deu, né? Mas não tinha Vedanta, era uma escola de yoga. E o outro endereço era o Vidya Mandir, onde tinha o ensinamento Vedanta, né? Que era basicamente o que a gente queria. Nessa época, a gente estava também tinha um amigo meu chamado Leandro, não era o Leandro Castelo Branco, é outro Leandro, amigo meu, de longa data também, amigo nosso, né? E sempre também estudou essas coisas, né? De espiritualidade, ele estudou várias coisas de ocultismo, ele é ainda, né? Mas na época, em especial, era que a gente estava falando, ele sempre teve muito interesse em tudo isso, né? Chamava ele de biblioteca ambulante, sabia muito, ele sempre sabe muito mesmo, de muita coisa. E aí se apaixonou por Vedanta também e falou, então vamos lá, eu quero esse tal aí de Vidya Mandir que vocês falaram, é incrível, tô querendo também. E aí fomos nós procurar, a gente foi procurar o Vidya Mandir, mas alguma coisa estava na ordem. Eu acabei trocando o endereço. O lugar onde era o espaço de yoga, eu achei que era o Vidya Mandir. E o Vidya Mandir, eu achei que era o espaço de yoga. Eu troquei os endereços. E aí a gente foi, crente que estava chegando no Vidya Mandir, e não era. Era um espaço de yoga. É maravilhoso o espaço de yoga, mas não era o que a gente queria. Aí chegou lá, a gente foi apresentado num espaço maravilhoso, incrível. Eu falei, tá muito bem, mas... E as aulas? A gente quer as aulas de Vedanta, né? Sri Shankara. Ah, não, aqui a gente não tem isso, a gente tem uma filosofia própria, a gente estuda outras coisas. Eu falei, gente, o que será que aconteceu? Deve ter trocado o nome, né? Aí tá bom, agradeci e tudo mais, a gente agradeceu e saiu. Falei, bom, vamos procurar outro endereço, então, deve ter errado. Fomos procurar outro endereço. E aí fomos lá. Na época era na Nossa Senhora de Copacabana ainda. Hoje em dia é na Miguel Lemos, né? Mas anteriormente era na Nossa Senhora de Copacabana. E aí isso foi em 2004. Sim, 2004. E aí a gente procurando, andando para Nossa Senhora, procurando o número do endereço. E aí quando a gente foi chegando, eu falei, não acredito, realmente não acredito. Eu morava na Nossa Senhora de Copacabana, meus pais, na casa dos meus pais lá.
Nossa Senhora de Copacabana. Quando eu fui ver, o Vidya Mandir ficava na frente da minha casa, literalmente na frente. Era no mesmo bloco, no quarteirão da frente. Ridículo! Dei a volta, eu fui lá longe e voltei pro mesmo lugar. E aí realmente essa história é uma história metafórica, porque é isso que acontece na vida. O ser humano fica buscando a plenitude em tudo quanto é quanto, no universo inteiro. Roda o universo inteiro, tenta arranjar tudo que não tem para achar a plenitude. E no final das contas, o que acontece? No final das contas, descobre em si mesmo, porque é isso que Vedanta ensina. Você já é a plenitude que você me buscou, você não tem que buscar em lugar nenhum, você já é. Eu falei, é realmente incrível, essa ordem é incrível. Fez dar a volta para chegar, pum, em casa, basicamente. Eu conseguia ver da janela, eu conseguia ver se o Vidya Mandir, se tinha gente no Vidya Mandir ou não. Impressionante, né? E aí a gente começou lá, a gente assistiu a aula, eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu entrei lá, a Ludmilla não pôde ir, então fui eu e o Leandro, e a gente chegou no meio de uma contação do Ramayana. A Glória Dita estava contando a história do Ramayana, e bem na hora em que... Qual foi a passagem? Foi a passagem que Hanuman pegava a montanha, Dronagiri. Foi essa passagem. Eu falei, gente, que incrível. Eu conheci a professora Glória contando essa passagem, né? Porque eu não conhecia antes, só tinha ouvido falar. A gente chegou no meio da história, tava Hanuman levantando a montanha. Isso aí já é um baita sinal. Na época eu não sabia, mas é um baita sinal maravilhoso, né? E aí eu falei, tá bom, conversamos com ela depois da aula. Ela falou, tudo bem, vocês podem vir assistir uma aula, e aí depois a gente vê o que a gente faz. Quinta-feira tem aula de Gita. Pode vir, e aí você assiste. Isso eu acho que era uma terça-feira. Acho que ela já contava a história na terça-feira de tarde. E aí, tá bom. Aí nos organizamos, fomos assistir a aula da Bhagavad Gita. Eu tenho até a data. Deixa eu ver se eu tenho a data aqui. Eu anotei tudo. Eu anotei até hoje. O caderno foi embora já pro lixo. Porque caderno chega uma hora que você olha e fala, mas eu anotei tudo errado, né? Porque não estava entendendo direito, né? Estava entendendo, mas não estava. Você olha assim e fala assim, gente, como é que eu anotei isso? Eu entendi isso. Não é possível. Faz parte do processo. Por isso que tem que continuar estudando, né? Mas pelo menos a página com a data eu tenho. Deixa eu ver onde é que está isso. Tenho certeza que eu guardei. Deixa eu ver se eu acho. Bom, mas eu vou contando a história enquanto isso. E aí o que acontece é que a gente assistimos a aula da professora Glória na quinta-feira, e aí, agora eu não lembro qual era a passagem, eu acho que a imagem, eu acho que tem aqui, vamos ver. E aí o fato é que estava dando Bhagavad Gita, a gente adorou, a gente realmente falou, é isso, a gente já estava estudando com a Raquel. Tá aqui, ó. Eu trouxe só as páginas que eram mais importantes. As anotações erradas eu joguei fora, porque eu falei, não faz sentido. É. 12 de março de 2004 foi a primeira aula com a professora Raquel. Tem anotado aqui. 12 de março de 2004. Mas isso foi na UFRJ. Agora, Gita, eu não tenho. Tô achando que eu não tenho. 27/8, pode ser. Foi depois. Bom, tem que ver certinho. Foi por volta de 27/8/2004. Tem que ver se essa data tá certa. Mas foi por aí. O fato é que eu fui lá no Vidya Mandir, a gente assistiu a aula, adorou. E aí a gente pediu no final, falou, será que a gente pode assistir? Você, por favor, né? E na época a gente era estudante, a gente não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada. A gente estava estudando na faculdade, fazendo faculdade. A gente falou, a gente quer muito estudar, só que a gente não tem como. Como é que a gente faz? E aí, a gente faz qualquer coisa, não tem problema, a gente varre chão, a gente faz o que precisar, a gente faz, não tem problema. E aí ela virou e falou, vocês digitalizam texto? Sim, podemos fazer. Tá bom. Então a gente passa assim, várias coisas para fazer aqui, não se preocupe, pode fazer você, não tem problema. Aí tá bom, então a gente ficou muito contente. E aí eu lembro até hoje, a gente foi para casa, a gente era muito novo também, né? Eu tava com 19 anos na época, alguém falou que tava com 4 anos, pois é, eu tava com 19. Era 19? Não, mentira, 2004 tava com 21 já. Quem tava com 19 era a Luz tava com 19, eu tava com 21.
E aí a gente foi, eu lembro que a gente foi pra casa dos meus pais, a gente ficou dançando na casa, a gente tava muito contente, a gente vai conseguir estudar esse negócio, coisa maravilhosa, a gente tava muito, nem acreditava. E aí a gente começou a estudar lá com a professora Glória, né? E, bom, Glória Di nem sabe, mas pouco tempo depois eu descobri isso, realmente eu olhando agora aqui, eu lembrei disso agora. Algum tempo depois, eu tive um sonho muito engraçado. Eu estudava muitas coisas de druidismo na época, antes, né, um pouco antes. E aí eu tive um sonho em que aparecia o que parecia ser um druida, né? Para mim parecia um druida, segurando assim um negócio de ferro assim grande, com a mão assim esticada, um treco na cabeça que eu não sabia descrever o que era. E aí ele dizia, né, quando o aluno tá preparado, o mestre aparece, né? Que é uma frase bastante comum, nada demais. Só que foi logo depois de conhecer a Glória, né? E aí, tudo bem, o fato é que eu continuei estudando lá com ela, e aí pronto, se tornou a minha mestra, e aí depois eu comecei a trabalhar no Vidyamandir, e aí comecei a fazer outras coisas até começar a dar aula. Anos depois, eu fui ver uma imagem, tem uma foto, aparece uma foto eu não sei se vocês conhecem a imagem em Haridwar, tem Shiva, tem uma estátua gigante de Shiva em Haridwar, gigante, né, de bronze, toda linda. Quando eu olhei a imagem de Shiva, eu falei, gente, é a imagem do meu sonho. É que eu não tenho a imagem aqui para poder ver. Não tem foto aqui. É uma pena. Vocês podem procurar depois aí. Procurei. Shiva Statue Haridwar. Aparece, né? Segurando o Trishula, né? Que é o tridente dele. Com a mão assim, o cabelinho todo enrolado. É o desenho aqui. Eu anotei no dia 8/9. Esse foi o desenho do que eu sonhei. Quando eu fui ver, ele estava segurando um tridente de ferro. E na mão dele tinha um negócio que eu não sabia o que era. E aí quando você vai ver, tinha um treco na cabeça que eu não sabia se era uma coroa ou não. Quando eu olhei a imagem, vocês procurem lá a foto. Na hora que eu vi a imagem, eu falei, gente, eu sonhei com isso. Era o Shiva, não era druida, coisa nenhuma. Tava segurando um tridente, um Trishula. Tinha um negócio na cabeça que eu achava que era uma coroa. Era o cabelo enrolado dele. E na mão dele tinha um negócio, procura lá. Tem a mãozinha lá, saindo alguma coisinha. Era um baita de um Shiva. Falei, realmente... Era Shiva dizendo, vai estudar com ela, pode estudar com ela. E verdadeiramente, essa altura nem era mais uma escolha, já tinha anos, quando eu me dei conta disso, já tinha anos. E aí não tinha jeito, ela ficou realmente como minha mestra, e aí pronto, pra vida. Né? Assim veio, Shiva veio avisar, exatamente, Shiva veio avisar. Anos depois eu fui descobrir, eu falei, realmente, nem precisava dizer que estava certo, porque já sabia, mas verdadeiramente é uma baita de uma confirmação, foi muito incrível. Eu lembrei disso outro dia. Eu peguei aqui agora, eu vi. Enfim. E aí, realmente, ela nem sabe dessa história, depois eu vou contar pra ela. E aí o que acontece é que, anos depois, né, eu comecei a dar aula eu sempre gostei muito de astronomia, e aí, eu tô vendo só a hora passar, eu não respondi as outras perguntas, né, mas tudo bem. Eu vou ter que reduzir. As perguntas que eu não consegui responder, eu deixo para outro dia. Mas enfim, a gente vê que a gente consegue. E aí o que acontece é que eu encontrei um artigo, não me lembro se foi na internet, acho que foi na internet, em algum lugar na internet, falando de um mito hindu, que fazia uma referência à astronomia, né? Então, como se tivesse um conhecimento, como se tivesse quer dizer, é um conhecimento astronômico, mas da linguagem mitológica. E eu achei bem interessante aquilo, né? Me representando dessa maneira, sempre achei muito interessante. E o Vidyamandir é um oásis realmente, é uma biblioteca imensa. Agora nem tem mais aquela biblioteca tão grande, mas na época tinha uma biblioteca muito grande. E era uma história do Mahabharata. E o Mahabharata é um épico gigantesco. Quem é que tem o Mahabharata, né, todo completo? O Vidyamandir tem o Mahabharata completo, em todos os seus volumes gigantescos. E aí, verso a verso, em sânscrito, eu sabia qual era a referência, fui catar e comecei a fazer um estudo em cima desse mito dentro do Mahabharata, para poder ver os detalhes e ver qual era o sentido que estavam dando para essa história. E aí, ali começou minha paixão realmente pela mitologia hindu. Eu sempre gostei de mitologias e histórias de outras tradições, mas não conhecia a mitologia realmente hindu. Ali eu comecei a conhecer melhor, e ali que realmente eu comecei a entrar no estudo de simbolismo e mitologia como de maneira mais profunda, né, de maneira geral, mas especificamente na hindu. E aí a história, quem diria, né? Realmente a ordem é muito incrível. A história era a história do nascimento de Kartikeya dentro do Mahabharata. Era Ramayana ou era Mahabharata? Era Mahabharata. E aí tinha uma associação com a astronomia,
E aí eu achei incrível aquilo, comecei a estudar mais sobre Karateka, comecei a estudar mais sobre vários mitos diferentes, as várias literaturas, vários textos védicos, etc. E aí pronto, entrei no mundo de mitologia e simbolismo, e aí eu escrevi um artigo, escrevi um texto explicando, falando algumas coisas que eu achei muito interessante, mostrei para a professora Glória. E aí ela falou, tá ótimo isso, por que você não manda? Tinha o Cadernos de Yoga. O Cadernos de Yoga era uma publicação fantástica também. Ela era trimestral. E aí manda, na época era o Thales. Manda pro Thales, ele deve gostar desse artigo. Manda para ele ver o que ele acha. Né? De repente ele publica no Cadernos de Yoga. Eu mandei. E aí o Thales gostou. E aí ele falou, nossa, maravilhoso, vamos fazer, vou publicar. Você não quer escrever mais? A gente pode criar uma coluna para você só disso, de simbolismo e mitologia. E aí, a cada trimestre, você manda um artigo pra gente e a gente publica. Eu falei, maravilhoso, porque, né, que isso aí é tudo que eu queria, tá ótimo. E aí, assim fez, a gente fez durante, até esgotar, né, até a revista, periódico, né, até o periódico deixar de ser editado. Eu tive minha sessão lá, minha coluna de mitologia e simbolismo. E aí foi maravilhoso, porque aí isso também me incentivou a procurar mais, não porque eu precisasse de incentivo, mas isso acabou tendo, né, esse compromisso, e eu tinha que elaborar e produzir alguma coisa. E aí eu fiz vários artigos, realmente foi muito bom, foi um período muito bom também. Bom, isso tudo, realmente, foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Como estava saindo, tinham esse interesse de mitologia, etc., a professora Paula Ornelas, do Vidya Mandira, professora de Sânscrito, foi ela minha professora de Sânscrito também, ela que sugeriu, ela estava dando aula de simbolismo e mitologia no Kailasa, né, do Paulo Murilo, de Dakshinatantra. E ela falou, poxa, então você que tinha que dar aula de mitologia e simbolismo, porque eu dou, mas na verdade você está gostando tanto, por que você não dá lá? E aí ela ofereceu, né? Eu falei, pode ser, né? E ela conversou com o Paulo aceitou, e aí eu comecei a dar aula de simbolismo no curso de formação lá da BTY. Durante um tempo eu dei aula lá. E aí foram as primeiras aulas que eu dei, né? Realmente foi de simbolismo. E aí depois, com o tempo, eu acabei começando a dar aula no Vidya Mandira, de simbolismo, depois de Puja, e aí depois de Vedanta, finalmente de Vedanta. Né? Então, foi um período muito bom, realmente, né? Entre 2005 e 2009, eu basicamente me dediquei só ao estudo de Vedanta e da tradição védica. Em 2009 eu comecei a trabalhar na Petrobras, eu casei também, e aí, enfim, continuei estudando naturalmente, continuei trabalhando, dando as minhas aulas, mas ao mesmo tempo já estava com a Petrobras, então eu diminui muito a minha participação no Vidya Mandira, porque até lá eu trabalhava direto no Vidya Mandira, então foi um período realmente de muito estudo, e eu estudei sânscrito, eu tive grandes professores, realmente eu tenho que saudar todos. Raquel Moschovitz, que foi que abriu as portas para essa tradição, sou realmente eternamente grato. Claro, naturalmente, né, Glória Di, né, minha professora querida, minha mestra querida, sem a qual não tinha tradição na minha vida, né, e tive aula com a professora Paula, né, a professora Paula Ornelas deu aula de sânscrito, ela que me alfabetizou. Comecei com a professora Glória, não, comecei com a Paula. A gente estudou, foi isso, a gente começou em setembro, foi em agosto a gente começou no Vidya Mandira. E aí em setembro a gente conheceu o Swami Dayananda, a gente deu muita sorte também, que foi, acho que foi a última vez que a gente foi no Brasil, foi em setembro de 2004, e a gente conheceu ele. E aí em janeiro de 2005 ela começou a dar aula de sânscrito pra gente. Ela estava super empolgada também, a gente andou muito rápido, a gente queria muito, ela queria muito ensinar, era uma turma pequena, era só a gente andou muito. Depois eu estudei com a professora Glória, com turma, e mais tarde ela me ensinou também outras coisas, durante muitos anos ela me deu aula de sânscrito também, a professora Glória. E tive aula com o Alberto também, não pode esquecer do Alberto, anos de estudo de Vedanta, já na época que eu estava começando, eu acho que ele tinha 18 anos de estudo de Vedanta na época. E pra mim era uma coisa incrível, 18 anos de Vedanta é muito tempo de Vedanta, eu tinha meses de Vedanta. E aí ele estava fazendo, acho que ele estava fazendo filosofia no FRJ naquela época, ele já era formado em matemática, eu acho que ele estava fazendo filosofia no IFIX, se não me engano, nesse período. E aí conheci a Raquel, né? Naturalmente conheci a Raquel, do IFIX, ao mesmo tempo Vidya Mandira, ele era aluno da professora Glória há muitos anos. E aí ele resolveu dar, no IFIX, uma aula de Tattva Bodha para quem estava interessado. Tattva Bodha. Resolveu dar aula no meio do IFIX. Aula de nada. A professora Raquel estava dando aula numa optativa, pelo menos. O Alberto
deu aula de Tatuá Buda para quem estava interessado nos intervalos, assim, tinha uma sala vazia, ele entrou lá e começou a dar aula de Tatuá Buda. Toda semana a gente ia lá e assistia, algum grupo de pessoas, estávamos lá assistindo Tatuá Buda. Incrível o Tatuá Buda do Alberto, e mais do que incrível, porque além de dar o Tatuá Buda, ele ainda foi encaixando Vedanta Saram. Vedanta Saram é um Tatuá Buda upgrade, é um upgrade de Tatuá Buda. Né? É muito maior que Tatuá Buda, é um texto muito importante também, mas ele é o mesmo estilo de Tatuá Buda, mas ele é muito maior e mais detalhado. Né? E aí ele foi aproveitando, enquanto estava dando Tatuá Buda, ele ia encaixando como comentários, né? Ele ia encaixando alguns versos do Vedanta Saram. Então a gente viu um Tatuá Buda excepcional. No meio do IFIX, ele dava lá a aula dele, escrevia no quadro, e aí depois apagava. Aí depois apagava porque não melhor apagar, porque sei lá, se as pessoas vêm aí, vamos dizer que isso aqui é, sei lá o que é, né? Tinha toda uma questão, né? Então na dúvida ele apagava. Mas deu a aula pra gente, a gente aprendeu Tatuá Buda também. Então realmente, grandes mestres, realmente grandes mestres. Que bênção, realmente uma bênção. Tá? Então, é mais ou menos isso, né? Um pouquinho, acabei me empolgando aqui, falei muito mais do que o proposto. Ajuda aqui de volta. Mas é basicamente isso, a minha história, então, com Vedanta, até o momento. Né? Depois eu conheci o Swami Dayananda, eu estudei um pouco o Swami Dayananda quando pude, né? Estudei um pouquinho com o Swami Paramarthananda, Swami Tattvavidananda, aí sim, né? Viagens e campos, etc. Aí com complemento, né? Isso tudo vai vindo. Mas verdadeiramente, a gente sempre diz, né? É sempre bom, quando a gente estuda com outros professores também, é bom para ouvir de outras formas. Mas verdadeiramente, a professora Paula uma vez falou isso, a Paula falou isso uma vez, você pode ir na Índia e estudar com vários mestres. São bons, muito bons. Mas você volta e escuta a Glória Di. Olha, ela não deve nada a ninguém. Glória Di realmente vai na Índia, ela é reverenciada na Índia. Porque ela é muito incrível. Realmente a clareza da professora Glória é fora do comum mesmo. A gente tem muita sorte de ter alguém como a professora Glória para poder ensinar pra gente. Em português é uma coisa incrível, realmente incrível. Certo? Bom, a gente tem aqui quase 1 hora de live e no final tinham várias perguntas aqui que eu não respondi nenhuma. Isso é um absurdo. Deixa eu ver se de repente eu respondo uma ou outra de uma maneira mais sucinta. Vou tentar responder as mais sucintas. Tem uma pergunta que fizeram que foi a seguinte. Pois se Shiva falou, a gente acredita. Eu concordo, estou de acordo. Né? Perguntaram assim, qual a principal escritura, em sua opinião, sobre yoga? Né? Temos os principais. Essa é uma pergunta muito boa, porque a tradição tem muitos textos, muitas escrituras diferentes. E todas elas são incríveis e maravilhosas. A gente se identifica às vezes mais com uma ou com outra. Sem dúvida, os Upanishads são fundamentais, porque são a fonte de todo conhecimento, né? Então, é a fonte principal. Mas se fosse para escolher um único texto de estudo, só ele, sem dúvida, seria Bhagavad Gita. Não tem a menor dúvida. Porque a Bhagavad Gita, além de ter o ensinamento das Upanishads, em essência está ali, né? Em essência, na verdade, ela é gigante, né? Está ali todo o ensinamento das Upanishads. Além disso, Shri Krishna na Bhagavad Gita também ensina sobre uma vida de yoga, uma vida de disciplina, que os Vedas ensinam, mas as Upanishads em si, se você considera o Veda como uma escritura única, as Upanishads é a parte final que fala sobre o ensinamento de Vedanta. Elas vão estar muito mais preocupadas com o preparo da mente, que é uma vida de yoga, porque você já fez isso antes em tese. Né? Então a Upanishad não entra muito nesse detalhe. Enquanto a Bhagavad Gita pega todo o ensinamento do Veda em essência, fundamentalmente, né? Quer dizer, em essência comparada ao Veda, o Veda é gigante. A Gita é grande, mas o Veda é gigante. Ele pega uma vida de Yoga e Vedanta e aí Shri Krishna passa isso pra gente. Né? Então tem um conhecimento de Vedanta ali todinho, mas é permeado, ele é recheado com toda a estrutura de uma vida de Yoga para poder capacitar a gente a entender Vedanta. E aí, portanto, sem dúvida, a Bhagavad Gita é completa nesse sentido. E se for para escolher uma só, fique com a Gita, porque a Gita tem tudo. Se você entendeu a Gita inteirinha, maravilhoso, né? Você não precisa de mais nada verdadeiramente. Né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui, se eu posso responder rápido. Tem uma pergunta que é uma pergunta bem simples, na verdade, mas é uma pergunta prática. E eu acho que vale a pena a gente trazer.
Também não vou dizer o nome de quem perguntou em nenhuma delas, né? Essa é a ideia também, porque não é problema nenhum, eu poderia dizer, mas tem gente que prefere não dizer. Na dúvida, eu não digo. Tá? A pessoa vai saber qual é que eu estou respondendo a pergunta dela. A pergunta diz o seguinte: eu escolhi para fazer uma disciplina para o Shivaratri no começo do ano. Eu não cumpri alguns dias. Gera papam, né? Essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas muitas vezes fazem, no Shivaratri a gente faz isso, né? No Mahashivaratri, festival de Shiva, outros festivais a gente faz isso também, mas o Shivaratri em especial, a gente reserva um tempo antes, geralmente um mês lunar, geralmente, para fazer disciplina e terminar a disciplina no dia do festival. E aí, em homenagem à deidade, relacionada com o tema, e em especial como é Shiva, no Shivaratri, a gente faz disciplinas intensas, porque Shiva é o Mahayogi. E aí a gente geralmente faz algum tipo de disciplina durante esse período. Geralmente as disciplinas que a gente faz inclui se privar de alguma coisa da qual a gente goste muito, nada que seja violento, mas algo que a gente esteja acostumado, ou então se impor alguma coisa que a gente tem dificuldade em fazer. A gente vai lá e vamos fazer. É uma disciplina, né? E aí mexe muito com a nossa mente, né? A questão do conforto, do desconforto. Bom, mas foi autoimposto, desde que seja dentro do saudável, isso é muito importante, ajuda a gente, é uma prática meditativa, né? Outra coisa que a gente faz, quer dizer, independente disso, a gente sempre faz o japa, Om Namah Shivaya, cantar o mantra de Shiva durante todo o dia. Geralmente é assim que a gente faz. E tem outras práticas que a gente pode fazer também, né? Ou então no lugar de uma ou de outra, enfim. E aí, então, a gente se impõe, né? Então, a gente define o que a gente vai fazer cada dia, durante tanto tempo, até o dia do Mahashivaratri. E aí, a gente sugere algumas coisas. Mas tem que antes estabelecer. Vou começar hoje, eu estabeleço o que eu vou fazer. Sankalpa tem que dizer o que eu vou fazer, durante quanto tempo, com qual objetivo. Isso é muito importante. E aí, a gente se impõe aquilo, cumpre, e aí, no final, quando termina, a gente fica satisfeito, porque terminou, e a gente descobre sobre a gente. Porque a mente fica agitada, reage, a gente percebe qual foi o movimento, a gente descobre coisas sobre nós mesmos que a gente não tinha ideia. Realmente é uma disciplina que é incrível. E aí, então, na pergunta, então, está sendo dito que, bom, eu escolhi fazer a disciplina para o Shivaratri, mas não cumpri alguns dias. Quer dizer, imagino que seja a repetição do mantra, né? Porque para fazer todo dia, imagino que seja. E aí gera papam. Papam é um resultado negativo de uma ação, né? Gera papam. Não se preocupe, não gera papam. Por que não gera papam? Porque, na verdade, foi algo que você se impôs a fazer. Se você consegue fazer, ótimo. Você tem o mérito de ter conseguido fazer, traz o benefício. E se eu não conseguir fazer, bom, tudo bem. Você não vai ganhar o resultado final de ter cumprido tudo, porque não cumpriu tudo. Mas, não se preocupe, não gera papam. Não gera papam nenhum. Tá? Só deixa de ganhar o benefício de ter feito tudo. Só isso. Também não é problema nenhum. Não se culpe. Isso é importante também. A gente não pode se culpar. Não adianta ficar se culpando. Vale a pena se perguntar: por que eu não consegui fazer? Né? Será que foi porque eu estava muito indisciplinado na época, estava passando por dificuldades na época, enfim, pode ser, né? Eu fiquei doente, ou então estava muito difícil emocionalmente na casa e eu não estava conseguindo me concentrar, pode ser também. Ou então pode ser, não, porque eu também não estava estava interessado, mas eu não estava tão dedicado, fiquei com preguiça em alguns momentos. Ou não, pode ser porque eu me impus uma disciplina muito intensa e não dei conta. Pode ser também. Às vezes a gente se empolga na disciplina, estabelece o que vai fazer e é uma disciplina imensa e no final a gente não dá conta. Aí se culpa porque não conseguiu fazer. Bom, mas como é que é fazer? É muito intensa. Então descobrir a causa, não para se julgar nem para se culpar, mas como um entendimento. Por que aconteceu? E aí, entendendo do porquê que aconteceu, eu consigo descobrir um pouco melhor sobre mim mesmo. Talvez eu precise pegar um pouco mais leve comigo mesmo. Talvez eu me boicotei por algum motivo. Talvez, o que estava acontecendo na época? E aí, isso faz parte do processo meditativo. Porque você está refletindo sobre si mesmo, você descobre sobre si mesmo. Aí, na próxima vez, você consegue fazer de uma maneira mais preparada. Você faz alguma coisa, estabelece uma disciplina de uma maneira mais razoável com relação às suas possibilidades. O que vai acontecer? Né? Eu vou ter esse mês aí, será que vai ser difícil no trabalho? Se for muito difícil, eu vou ficar muito cansado. E aí, ficando muito cansado, é melhor fazer uma coisa mais simples. Aí a gente vai conseguindo ponderar melhor. E isso é um desenvolvimento, é uma descoberta. Faz parte do processo meditativo. Fez efeito, não se preocupe. Tá? Então, de uma maneira ou de outra, se a gente consegue, mesmo quando a gente falha e não consegue fazer, se a gente está com uma mente disponível, faz parte do processo meditativo. Vai ser eficaz.
mesmo não conseguindo fazer. Na próxima você tenta de outra forma, e aí melhor sorte da próxima vez, tá? Bom, e aí nesse processo também, já que eu estou falando disso, tem uma outra pergunta que vai nessa linha, que é como ter uma mente meditativa? E que é uma boa pergunta também. Na verdade, a gente tem que dizer que a mente meditativa a gente só obtém meditando. Não tem jeito. Essa é a disciplina. Para obter uma mente meditativa, meditar. É meditação. De várias maneiras, né? Na verdade, o processo de tentar, a mente vai devagar, e isso é um ponto, né? Mas a minha mente devaga, eu tenho dificuldade. Ok, faz parte, né? Você poder sentar e meditar, tentar meditar, faz parte do processo meditativo. Começa assim. Depois de algum tempo, na sua prática, se você fizer a sua prática, tem que ser uma prática consistente. Não pode ser de vez em quando. Tem que ser todo dia. Tem que ser assim, né? Mas de repente não consigo fazer hoje. Não consigo fazer hoje, tudo bem, mas amanhã faz. Evita pular. Tenha a firmeza de tentar manter todo dia, nem que seja um pouquinho. Não consigo fazer muita meditação. Tudo bem, faz o mínimo. Estabelece qual vai ser o seu mínimo. E faz o mínimo. Porque quando você mantém, mesmo sendo o mínimo, a sua mente vai entrando naquele ritmo, vai começando a entender que existe aquilo, que aquilo ali é especial, que ali tem uma forma de fazer, que é para ser feito todo dia. E aí a mente vai sendo facilitada no processo. Esse é o primeiro ponto. Então tem que fazer todo dia. O segundo ponto é que à medida que a prática meditativa vai acontecendo, e aí a gente vai tentando e vai falhando, porque a mente distrai, a gente puxa de volta. Esse é o processo. Depois de algum tempo de prática da vida, a gente começa a ficar mais estabelecido na prática meditativa. Ela aprofunda. E aí, com o tempo, aquele estado de alerta da mente que a gente adquire na prática meditativa, com o tempo, começa a ser levado para fora da prática meditativa. E aí, a cada momento da vida, aquele estado de alerta da mente meditativa, está comigo também. E aí, quando você menos percebe, você vive uma vida meditativa. Isso é uma vida meditativa. É o processo de tentar e, no final das contas, é ter essa mente disponível. Aí, claro, aí sim, uma mente que está disponível, quando você coloca um ensinamento de Vedanta, ele floresce, como a flor que floresce numa terra que está preparada. Né? Então, por isso que a gente diz, uma vida de yoga, que é uma vida meditativa, não esquece de Vedanta. Né? Em paralelo, vai estudando. E aí, um vai ajudando o outro. Yoga vai preparando o terreno, o ensinamento vai encaixando, ele vai entrando. Quando você menos percebe, você está ali firme no conhecimento. Essa é a proposta. Tá? Também tem o seguinte, às vezes é muito impossível meditar. Não, mas é impossível, a pessoa, não consigo nem sentar para meditar. Nem um pouquinho. Muita preocupação na cabeça, muita coisa para fazer. Não dá, não consigo. Se a pessoa está muito com foco na ação e tem que fazer e está muito preocupada, realmente não vai adiantar sentar para meditar. Aí o que ela faz? Shri Krishna ensina na Bhagavad Gita, nesse caso, Karma Yoga. Karma Yoga tem que acompanhar sempre, desde o início até o fim da vida tem que ser Karma Yoga. Essa é a base de uma vida de yoga. Mas se está muito difícil incluir a prática meditativa, não inclui ainda não. Karma Yoga. Fazendo Karma Yoga, a nossa mente deixa de ficar tão preocupada, tão ativa, sempre querendo fazer alguma coisa, conquistar alguma coisa, a gente consegue ter uma brechinha, ela fica um pouquinho mais contemplativa. E aí é a brecha que eu preciso. Alguns minutinhos sem precisar fazer nada, produzir nada, conquistar nada, eu aguento. Ótimo, agora você consegue aplicar a sua prática meditativa. Aí você inclui. Então é isso. Karma Yoga sempre desde o início. Assim que for possível, prática meditativa. E em paralelo, meditação. Em paralelo, Vedanta. Tem que ser desde também, para ser aplicado ali naquela sua mente, para você poder entender. E aí sim vai, uma vida de Yoga e Vedanta, sem dúvida, a pessoa eventualmente vai ter o entendimento, sem dúvida, tá? Bom, tem algumas outras perguntas aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. Já tem 1h10 de live, bastante tempo. Esse aqui eu já respondi. Tem uma pergunta que faz assim: o simbolismo das histórias pode nos ajudar a ter outra perspectiva de visão em nossas vidas? Sem dúvida nenhuma. O simbolismo é uma coisa incrível. O simbolismo e a mitologia não é obrigatório. Claro que não é obrigatório, nem todo mundo gosta. Não tem problema. Mas o simbolismo e a mitologia, eles são incríveis porque eles falam
na linguagem do nosso inconsciente, na verdade. Né? Que a linguagem é uma linguagem associativa. A mente funciona dessa maneira, é sutil. Né? Por quê? Porque é associativo. Você vê e você associa com uma outra coisa. No nível inconsciente, os mitos e símbolos já falam com a gente. Eles têm um efeito. Eles já falam com a gente, mesmo que a gente não perceba. Tem um impacto, mexe com a gente, mexe no nosso emocional. Porque os mitos, isso é o valor do mito. O mito não é historinha, eu sempre falo isso. História, ok. Mito, ok. Historinha já é desrespeito. Mito não é historinha, porque não é uma historinha, não é um conto de fadas. Mito tem que ser entendido dessa maneira. Infelizmente a palavra mito hoje em dia está totalmente vulgarizada, né? As pessoas, inclusive, eu até tirei mais fotos, depois eu vou publicar no story uns comentários sobre essa questão do mito, é muito interessante. Porque mito virou sinônimo de mentira, né? Isso aí é mito, isso é mito. Mito é mentira, né? Não, o mito não é mentira, não tem que ser usado nesse momento. O mito, pelo contrário, o mito é aquilo que é real. Só que ele é real como? No nível sutil. Isso é que é o mito. Ele é real por isso. Ele tem um significado, ele tem um conteúdo. Se a gente não acessa o conteúdo, a gente fica naquela história biruta, é uma historinha biruta para criança, né? E coitado, nem para criança, porque criança não é burra, né? Criança gosta de história que tem significado. Se não tiver significado, ela vai achar um chato. Chatice esse negócio, né? Não, historinha, né, besteira. Besteira não, é porque a pessoa não conseguiu chegar no conteúdo. Qual o significado? É zero, a pessoa não conseguiu chegar. Quando a gente chega no significado, extremamente significativo, como é que não é verdade? Não precisa ser literal, necessariamente. O mito não é para ser literal, não importa se é literal ou não. O que importa no mito é o significado por detrás do mito, é simbólico. Então, transmite algo através de uma linguagem simbólica. É nesse algo que a gente quer chegar. O mito em si é o conteúdo, é o significado, na forma simbólica. Aí, quando a gente só escuta o mito ou vê o símbolo, já fala com o nosso inconsciente. Quando a gente traz o significado do mito ou do símbolo para o consciente, vira o processo meditativo. E é isso que a gente faz. Quando a gente escuta um mito e analisa o mito, de uma maneira, a gente pode fazer de uma maneira lúdica, totalmente individual. Símbolo tem essa questão. O símbolo não tem certo e errado. Tem níveis de significado. Né? Nível de significado pode ser o meu significado subjetivo. Na minha vida, isso teve esse significado, mexe comigo. Tá bom. Vai dizer que não é válido? Claro que é válido. É o significado do símbolo, só que só serve para você. Ponto. Não tem nada de errado. Só não vai sair dizendo por aí que é o significado do védico. Não, é o seu significado. E tudo bem, você pode compartilhar com as pessoas e dizer que é seu significado. Ponto. Tem um significado de uma maneira, do ponto de vista psicológico, funciona muito bem. Os junguianos ficam doidos, pegam um mito védico, dá para fazer muita coisa, tirar, né, de Jung, claro que dá para tirar muita coisa dos mitos, mas é no nível psicológico, tem que ser colocado dessa maneira, numa interpretação psicológica, a gente consegue extrair isso. Tá lá, faz parte do mito. Ou a gente pode pegar, na visão védica, tradicional, né? Às vezes tem textos que falam o significado, explicam o significado de uma história, está no texto. Às vezes a tradição oral fala, e aí então a referência é um mestre, é alguém que explicou. Ou a gente consegue, tendo entendimento, a partir de um professor, o professor consegue extrair o significado à luz do ensinamento. Faz parte do ensinamento, está refletindo o ensinamento védico. Aí a gente vai dizer, é o significado védico, tradicional, né? A gente vai dizer nesse sentido. Porque ele está refletindo, não é a sua opinião, não é a sua lembrança, não é um significado particular seu, que tem validade, mas é seu, nem é de um outro âmbito, um âmbito psicológico ou acadêmico. É no âmbito tradicional, porque reflete o ensinamento dos Vedas. Ponto. São âmbitos diferentes. O que a gente faz, na verdade, o que eu faço nas minhas aulas de simbolismo é isso. Né? A gente está querendo ver o ensinamento védico, mas a gente de maneira nenhuma vai negar qualquer outra interpretação sobre os mitos, porque o mito é múltiplo. O mito está ali. O mito existe enquanto mito. Né? As deidades são Ishvara. Está aí na ordem. Tudo isso é Ishvara. Na forma sutil. Como é que vai dizer que não? Então, é real, é fato. É fato. Mas é fato enquanto significado. A gente tem que ser capaz de acessar. Quando a gente se expõe e traz, faz parte do processo meditativo, se você quiser incluir, né? Porque serve como objeto de contemplação, instrumento de contemplação em Ishvara, instrumento de contemplação no ensinamento, através dessa linguagem que é muito lúdica, e a gente consegue ir. Então, isso é o primeiro ponto.
À medida que a gente vai fazendo isso, serve numa vida meditativa, então o simbolismo e os mitos vão ajudar nisso, e com o tempo aqueles mitos e aqueles símbolos, como eu vou acessando o significado daquilo tudo na minha vida, eu começo a ver o significado naquilo da minha própria vida, no dia a dia. E aí os mitos deixam de ser meramente objetos de meditação. Eu começo a reviver os mitos em mim mesmo, né? Quer dizer, os mitos são meus. Em que sentido? Os mitos fazem parte da minha vida. Quando eu penso no mito, quando eu vejo um mito, eu consigo ver no universo refletido aquele significado. E aí, portanto, os mitos, eu revivo os mitos. A minha vida, na verdade, manifesta, reencena esses mitos todos, os significados. Não é para reensinar necessariamente os fatos. De novo, não é literal, né? Shiva cortou a cabeça de Ganesha. Eu não tenho que cortar a cabeça de ninguém, nem ter a cabeça cortada. Não é isso. Mas eu consigo ver o significado na minha vida. É Ganesha, é Shiva, como é que não é? É a ordem cósmica. Através desses vários símbolos, eu trago muito mais facilmente esse ensinamento e vivo. Então, sim, sem dúvida, muda a vida da gente nesse sentido. É um instrumento incrível para acessar esse ensinamento e olhar para o universo de uma outra maneira. Para mim, fez toda a diferença na vida. É por isso que eu ensino também, né? É secundário, mas é incrível. Bom, e aí para a gente terminar, vamos ver que horas são aqui. A gente tem 1h15 já tem muito. Tem uma pergunta aqui que eu acho que bom, vamos ver se eu consigo responder de maneira sucinta. Mas é uma pergunta bem importante. A pergunta é a seguinte: é importante escolher uma vertente de trabalho espiritual e seguir nela? Essa é uma questão bastante pertinente. É claro que, especialmente, eu contei um pouco da minha história aí, eu estudei muita coisa antes de cair em Vedanta, mas na minha experiência particular, quando eu conheci Vedanta, eu acabei parando com todo o resto. E eu fui para Vedanta. Porque estava ali a minha resposta. Era o que eu estava procurando, né? Porque eu estava procurando também tantas coisas. Eu adoro, eu acho maravilhoso tradições diferentes, culturas diferentes, pontos de vista diferentes. Eu adoro. Até hoje eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso. Respeito muito, adoro. Mas quando eu comecei a estudar Vedanta, quando eu estava estudando antes de Vedanta, eu estava procurando respostas. E quando eu encontrei Vedanta, eu achei a resposta que eu queria. E aí, quando eu caí ali, eu naturalmente parei de estudar o resto. Não que o resto não tenha validade, não que não seja interessante, não que eu não valorize. Até hoje eu valorizo. Mas tinha que ter um sentido. Eu vi sentido ali em Vedanta naquela hora, foi direto em Vedanta. Ponto. E aí, então, durante todo esse período mais intenso de estudo, que eu estava estudando Vedanta, basicamente, era só tradição védica. E isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu consegui focar e me concentrar. Ah, mas aí depois você nunca mais estudou mais nada. Estudei. Depois de algum tempo. Agora eu estou fazendo psicologia aqui em Lisboa. Já me perguntaram, mas depois de Vedanta, para que você vai estudar? Para que você vai estudar psicologia? Não precisa mais. Claro que não precisa mais. Mas agora eu já não estou procurando mais nada. Eu já achei o que eu queria. Agora eu vou estudar outras coisas porque eu quero, porque eu tenho interesse. Mas não é fundamental. Porque o fundamental eu já achei. Então agora eu posso me divertir vendo outras coisas, achar coisas diferentes. Estou estudando psicologia, eu quero saber o que o Ocidente moderno fala sobre a mente. Já vi tanto sobre o que o Oriente fala, os Vedas falam sobre a mente. Eu já sei o que eles falam. Vou continuar firme nisso, porque isso é a minha vida, tá ali. Agora eu posso ver outras coisas. Algumas outras coisas podem me ajudar. Posso ver outras tradições. Tudo isso eu posso ver. Mas uma coisa muito importante independente de dar um tempo ou não, de estudar em paralelo outras tradições ou não, isso aí vai da história e do interesse de cada um. Mas muito cuidado, tem que ter muita coerência, muito cuidado. Porque quando a gente estuda mais de uma tradição ao mesmo tempo, uma linha diferente ao mesmo tempo, existe um grande risco da gente misturar os conceitos e dizer a mesma coisa. A gente cai nessa tentação muito grande. Por quê? Porque primeiro pode ser, a mesma coisa pode ser. Só que ao mesmo tempo pode não ser. O problema a gente tem a tendência, isso faz parte da mente humana. Eu estou estudando psicologia, a gente vive isso bastante ao longo desses últimos semestres. O que acontece? Faz parte da mente humana chapar com coisa conhecida. Isso aí é fato. Se eu vejo alguma coisa que me parece familiar, eu chapo. E isso é muito bom para algumas coisas. Essa capacidade humana de conseguir identificar padrões é muito bom. E chapar com o que eu já conheço. Por outro lado, corre-se o risco de eu acabar identificando aquilo que não é verdade, que não é igual.
E aí, como é parecido, eu chapo e assumo que é a mesma coisa. E aí eu perco uma grande oportunidade, porque eu vou escutar o ensinamento, por exemplo, vou interpretar de uma maneira com base no que eu já tenho na minha mente, acho que já sei, e aí tô lá, gravado ali, grudado no entendimento, que é errado, tá equivocado, não é isso que quer dizer. Então, isso é muito perigoso, não só em Vedanta. Quando a gente tem duas tradições em paralelo, o risco é muito grande. E aí é uma grande perda pra gente, e é uma grande injustiça com as tradições. Porque as tradições, a gente pode ter contato, pode ter tido contato ao longo da história, pode ter influência, pode falar sobre a mesma coisa, pode, muita coisa. Mas cada tradição é única, cada tradição é única em si mesmo, né? Então, se eu estudo uma tradição à luz de uma outra tradição, no mínimo eu tenho que dizer, eu estou fazendo isso à luz de tal coisa. Isso é o mínimo. Se eu pego uma outra tradição, chapo com uma segunda e digo, mas é a mesma coisa, tá entendido? Eu estou jogando fora a primeira tradição, estou explicando através de uma outra, jogando fora a segunda, né? O que é injusto, porque aquela tradição é plenamente autônoma, suficientemente completa para ser estudada e entendida à luz de si mesma, né? Então, não é nem justo eu dizer é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Como é que você sabe que é a mesma coisa? Né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, um cuidado para o nosso entendimento e para o respeito com relação à cultura e à tradição dos outros, né? Porque não necessariamente é a minha. Né? Se eu domino, isso é o que eu digo então, né? O que eu diria, coerência, cuidado, vai fazer em paralelo, cuidado, muito cuidado, não chape as coisas, não assuma que é a mesma coisa, mesmo que pareça, mesmo que seja a tentação muito grande, pode não ser nada a ver, pode não ter nada a ver, só parece parecido, pode. Quando a pessoa domina uma tradição, é diferente. Porque ela já dominou aquela tradição, ela está firme nela. Ela sabe o que aquela tradição quer dizer. Ela não vai se confundir mais, porque ela não está estudando ainda. Ela já entendeu. Ela já entendeu. Ela já tem domínio. Se ela estuda uma outra tradição, uma outra coisa, e está firme nessa também, bom, agora eu posso pegar duas tradições, agora eu tenho autoridade, e eu tenho dado para essas duas tradições. Eu tenho competência de eventualmente fazer um paralelo, sem perder a essência de nenhuma das duas. Por quê? Porque eu tenho autoridade e condições de comparar uma com a outra e saber o que é de cada uma e quais são os traços em comuns. Não vou confundir. Isso é muito diferente. A pessoa está estudando e vai fazer o paralelo, possivelmente ela vai perder as duas. Esse é o problema. Tá? Então, o que eu diria? É importante escolher uma vertente. Em termos de Vedanta, é fundamental você ter o foco. É muito importante ter o foco. E se identificar que parece que é diferente, veja o que tem lógica. Em Vedanta a gente tem que usar muita lógica. E se a gente vê que de alguma maneira tem alguma coisa que não condiz com a minha lógica mais, eu tenho que ser capaz de abrir mão. Com todo respeito, com toda gratidão, com toda reverência. Se não faz sentido, já vi que não faz sentido, eu abro mão. Isso que a gente tem que fazer em Vedanta. Se precisar, abre mão. Se abre mão. Então em Vedanta a gente precisa disso. A gente precisa ter a capacidade de focar, para poder entender e não misturar. Tendo o domínio do entendimento, bom, tendo o domínio do entendimento, agora tudo bem, você pode ver o que for, você não se confunde mais. Só cuidado para você não, coitado da outra tradição, também não vai sair por aí dizendo que tudo é Vedanta. Isso aí é muito fácil da gente fazer. Mas tudo é Vedanta, por quê? Porque você está entendendo Vedanta, você consegue ver Vedanta em tudo. Mas Vedanta é tudo, né? Não quer dizer que outra tradição esteja querendo dizer a mesma coisa necessariamente, e tudo bem se não estiver. Respeito com outras tradições, tá? Então esse é o cuidado que eu diria. Só isso, tá? Bom, então a gente já está 1h23 aqui. Acho que a gente já pode parar, né? Tem outras perguntas, mas eu respondo em outros momentos. Não tem como. Eu falei muito, realmente, do início. Mas tá tudo certo, tá? Então, para terminar, então, eu vou... Saudações aos mestres, né? Então, que os mestres nos abençoem nesse grupo Urnima. E realmente que ele ilumine nossas mentes e que a gente tenha a condição de ver uma boa vida de Yoga e Vedanta na direção do autoconhecimento. Lembrando que a gente tem o curso de quarta e quinta-feira, curso regular, quarta-feira de simbolismo. A gente está terminando agora o curso de simbolismo e mitologia na tradição védica, curso básico. Quinta-feira a gente começou agora Taittiriya Upanishad. Quem quiser, a aula inaugural da semana passada está aberta no YouTube, pode assistir. Amanhã a gente começa com a segunda aula. Aí quem tiver interesse tem que se inscrever no curso, mas está aberto, pode se inscrever.
Tem um curso de Navagraha, os 9 planetas, né, o simbolismo dos Navagrahas. Tá na plataforma online e pode se inscrever na plataforma, tem na bio o link, até sexta-feira. Sexta-feira é o último dia, no sábado vai cortar, né, então não vai ter mais acesso. E em agosto eu vou estar no Brasil, né, então quem tiver, as pessoas devem estar vendo aí também, vou dar curso em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, Florianópolis e em Curitiba, nessa ordem, né? São Paulo, Rio de Janeiro, final de semana. São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e depois em Curitiba vai ser durante a semana e no final de semana. E aí quem quiser, no link da bio tem lá o link também. Pode acessar, tem todos os cursos, Satsanga também, tem Satsanga aberto. Tem que se inscrever, mas é aberto, é gratuito. Os cursos tem que se inscrever, aí é pago. Aí tem que se inscrever pagando, mas tem lá no site, tem tudo, tá? Acho que é isso. Quem não está no grupo do Telegram também, entre no grupo do Telegram, é aberto também para todas as pessoas. De vez em quando a gente faz alguma coisa, alguma disciplina para a gente comemorar juntos os festivais. Agora no meio do ano a gente tem pouco festival, né? A gente tem o Grupo Purnima de hoje, mas a gente tem pouco, então está um pouco parado. Vou voltar daqui a pouco, mês que vem voltam os vários festivais do segundo semestre. Aí a gente vai fazer meditações, vai fazer práticas diferentes. Acessem por lá também que vai ser bom. E fiquem atentos, daqui a pouco a gente vai ter novidades, novos cursos, a gente vai abrir também. Certo? É isso então, cantar o mantra final. Que bom que vocês gostaram, agradeço a presença de todos, realmente é muito bom poder compartilhar com vocês esses momentos de Guru Purnima, momentos de satsanga. Realmente satsanga é uma bênção, a gente poder estar juntos e poder, enfim, interagir e falar um pouco, tirar essas dúvidas, é maravilhoso. Como se inscrever no grupo do Telegram. Lá no link da minha bio lá embaixo tem um link para entrar no grupo do Telegram. Da bio tem lá, tem o Linktree, né? Tem todos os cursos, etc. Tá nos links, é só entrar por lá. Tá bom? Então vamos cantar o mantra final e a gente para. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Om Tat Sat. Que os mestres Rishis nos abençoem. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Aí